Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar o tapete Bem-vindo com ponto pipoca. O meu tapete tem 50 centímetros de largura, 85 de comprimento e eu utilizei 600 gramas de fio barroco Max Color número 6. Essa aqui é a cor 1289 da Círculo e 600 gramas equivale a 670 metros. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo você encontra a lista completa de materiais, tem também a marcação de tempo para todas as carreiras para facilitar na hora de fazer o seu tapete. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, então se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Comecei o meu tapete fazendo um cordão com 128 correntes, tá? Vou voltar agora aqui, olha, na segunda corrente, contando da agulha para trás, na segunda corrente, vou prender com ponto baixo e vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Enrolo o fio na agulha, vou na próxima corrente e faço ponto alto. Na próxima corrente, ponto alto. Vou seguir fazendo assim, ponto alto em todas as correntes até o final do cordão. Como nós temos aqui um total de 128 correntes, mas eu voltei na segunda corrente, né, para formar aqui o cantinho, então no final do cordão teremos um total de 127 pontos altos. Vou seguir fazendo assim até o final. Já estou chegando no final do cordão fazendo ponto alto em todas as correntes, olha, tenho aqui então um total de 127 pontos altos, finalizando a primeira carreira do trabalho. Vou começar agora uma carreira de preparação. Para isso eu vou fazer somente uma corrente, viro o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixo em todos os pontos. Essa carreira fica no avesso, então a partir do próximo ponto vou fazer ponto baixo em cima de todos os pontos até o final do cordão. Esta, como eu disse, é uma carreira de preparação para que a próxima carreira fique do lado certinho, tá? Essa aqui fica no avesso e a carreira de número 2, que é a outra onde nós vamos começar a fazer novamente ponto alto, ela vai ficar do lado correto do trabalho. Então eu vou fazer assim até o final do cordão, só com ponto baixo em cima de todos os pontos altos. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos, e o último ponto baixo é feito na segunda corrente das duas que nós fizemos para formar então o primeiro ponto alto da primeira carreira, né? Nós fizemos duas correntes para formar o primeiro ponto alto, então fiz ponto baixo em cima da segunda corrente. Completei aqui então esta carreira de preparação em cima da primeira carreira do trabalho. Vou começar a próxima carreira fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Se você tem costume de fazer 3 correntes, não tem problema, só serve para dar a altura do ponto alto, então depende da altura dos seus pontos. Enrolo o fio na agulha, vou virar o trabalho e vou completar agora uma sequência com 4 pontos altos, já contando com essas duas correntes. Em cima dos pontos baixos, olha, 2, 3, 4 pontos altos, formando aqui a borda do tapete. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base, vou no próximo ponto e faço um ponto alto, formando um bloco vazio. Duas correntes, pulo 2 pontos, vou no próximo e faço ponto alto, formando o segundo bloco vazio. Duas correntes, pulo 2 pontos de base, vou no próximo e faço ponto alto, formando mais um bloco vazio. Vou fazer assim até chegar no final, tá? No final ficam sobrando 3 pontos altos e aí eu mostro para você como finalizar e fazer a borda nessa carreira de número 2. Já estou chegando no final da carreira fazendo os blocos vazios. Tenho aqui um total de 40 blocos, sempre do mesmo jeito, pulando 2 pontos de base. Sobraram 3 pontos e eu vou completar com ponto alto. Assim eu finalizo a carreira de número 2, fazendo aqui a borda do tapete com 4 pontos altos. Eu fiz então até sobrar somente 3 pontos, né? Mas contando com o último ponto alto aqui, tenho a borda então do tapete com 4 pontos altos. Vou fazer agora a carreira de preparação em cima da carreira de número 2. Vou começar fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. É nesta corrente que nós vamos finalizar, inclusive quando for fazer a terceira carreira. Vou virar o trabalho e vou voltar com ponto baixo em cima dos pontos altos. Então, em cima de ponto alto eu faço ponto baixo. Olha. 1, 2, 3. Temos 4 porque eu fiz uma corrente para formar o primeiro ponto.
No espaço de duas correntes que nós temos no bloco vazio, vou fazer 2 pontos baixos abraçando essa alça. 1, 2. Ponto baixo em cima do ponto alto. Eu vou seguir assim, avançando por 10 blocos vazios, tá? Sempre do mesmo jeito, olha. 2 pontos baixos dentro da alça de duas correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Já estou fazendo aqui então no 10º bloco, sempre do mesmo jeito, 2 pontos baixos e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Olha, eu fiz aqui então em 10 blocos vazios. No 11º eu não faço ponto baixo, vou fazer duas correntes, vou em cima do próximo ponto alto e faço ponto baixo. No 12º bloco também, duas correntes, pulo o bloco e faço ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Tenho aqui então, olha, duas alças em cima do 11º e do 12º bloco. Vou fazer agora ponto baixo na alça de duas correntes por mais 3 blocos, tá? Do mesmo jeito, 2 pontos baixos dentro da alça de duas correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Vou fazer em 3 blocos aqui. Completei 2, no próximo espaço mais 2 pontos baixos e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Fiz então, após essas duas alças, avancei com ponto baixo por 3 blocos. Vou fazer agora duas alças novamente, com duas correntes, pulo uma alça, faço ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Duas correntes, pulo o bloco e faço ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Vou fazer ponto baixo no próximo bloco. Do mesmo jeito, então, 2 pontos baixos e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Vou fazer agora mais duas alças com duas correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, duas correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Vou fazer agora ponto baixo por 4 blocos vazios, até esse ponto aqui, olha, sempre do mesmo jeito. 2 pontos baixos dentro da alça de duas correntes e ponto baixo em cima do ponto alto por 4 blocos. Veja que eu fiz ponto baixo agora então em 4 blocos vazios e em cima dos pontos altos também. Vou fazer duas correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, formando uma alça. Vou fazer novamente nesse próximo bloco 2 pontos baixos e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Vou fazer agora um total de 5 alças, tá? Então, em cima dos próximos 5 blocos, do mesmo jeito que já fizemos nos anteriores, duas correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Uma alça, duas correntes, ponto baixo no próximo ponto, duas. 5 alças, então, com duas correntes, pulando, então, as alças que nós temos na carreira anterior. Vou avançar agora por 3 alças com ponto baixo. Do mesmo jeito, então, 2 pontos baixos no espaço de duas correntes. E ponto baixo em cima do próximo ponto. 1, 2, 3. Fiz então em 3 blocos vazios. Vou fazer agora 4 alças em cima dos próximos blocos que nós temos logo à frente, com duas correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Uma, duas correntes, ponto baixo, duas, duas correntes, ponto baixo, 3, duas correntes, ponto baixo, 4 alças em cima dos próximos blocos. Sobraram aqui 2 blocos, tá? Olha, desse jeito. Vou continuar aqui com ponto baixo, então, nesses 2 blocos, do mesmo jeito, com 2 pontos baixos na alça de duas correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto. Na alça seguinte também, 2 pontos baixos. E vou completar essa carreira aqui com ponto baixo em cima dos próximos pontos altos da lateral. Então, completei aqui a carreira de preparação que fica em cima da carreira de número 2. Vou recapitular aqui para você ver como que ficou então essa carreira de preparação. Eu fiz ponto baixo por 10 blocos, depois eu fiz aqui 2 alças.
Avancei com ponto baixo por 3 blocos e fiz 2 alças novamente. Avancei por mais um bloco e fiz 2 alças novamente, assim pulando as alças da carreira anterior. Avancei com ponto baixo por 4 blocos, em seguida fiz somente uma alça. Avancei com ponto baixo por mais um bloco, em seguida fiz 5 alças. Avancei com ponto baixo por 3 blocos e em seguida, olha, fiz 4 alças, 2, 3, 4. E aí sobraram 2, eu finalizei com ponto baixo em cima delas e fiz ponto baixo na lateral também. Vou começar a próxima carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolo o fio na agulha e agora eu vou voltar fazendo ponto então em cima dessa carreira de preparação. Vou completar a borda com 4 pontos altos, já contando então com as 2 correntes que nós fizemos antes de virar o trabalho. Tenho aqui então a borda formada por 4 pontos altos, olha, desse jeito. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, faço ponto alto, fica na direção do ponto da carreira anterior, formando um bloco vazio. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, faço ponto alto, também fica na mesma direção, formando o segundo bloco vazio. Agora eu vou começar a trabalhar os pontos pipoca, tá? Nessas alças que nós temos logo à frente. Temos aqui um total de 4 alças antes da sequência com ponto baixo. Então eu vou fazer uma corrente e dentro da primeira alça eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou alongar um pouquinho essa laçada, tirar da agulha, vou no primeiro ponto alto da sequência com 5 que nós fizemos dentro da alça, vou introduzir a agulha, deixar a alça da agulha, a pontinha da agulha virada para frente, vou pegar esse fio e vou puxar ele e passar no primeiro ponto, olha, desse jeito, para formar o ponto pipoca. E vou finalizar com ponto baixíssimo. Tenho aqui então o primeiro ponto pipoca. Enrolo o fio na agulha, vou no ponto baixo que está na mesma direção do ponto alto e faço um ponto alto para dividir aqui esse primeiro ponto pipoca. Uma corrente de espaço, vou na próxima alça e vou repetir o ponto pipoca. Faço 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Alongo um pouquinho, tiro da agulha, vou no primeiro ponto da sequência com 5 e não nesse que nós fizemos na direção do ponto alto, tá? Sempre na sequência com 5 pontos altos, vou pegar o primeiro. E vou pegar a laçada lá, que eu deixei fora da agulha, e vou passar então no primeiro ponto. E vou finalizar com ponto baixíssimo. Ponto alto na direção do próximo ponto para separar esse ponto pipoca também. Fica assim. Vou repetir então nos próximos 2 também, tá? Nas próximas alças do mesmo jeito. Sempre uma corrente antes do próximo ponto pipoca e vou fazer os 5 pontos altos. Já estou completando aqui então o 4º ponto pipoca, né, dessas alças que nós temos de preparação da carreira anterior, finalizando aqui o último ponto pipoca com ponto baixíssimo e vou fazer ponto alto na direção do próximo ponto. Tenho aqui então uma sequência com 4 pontos pipoca, todos eles feitos nas alças que nós fizemos na carreira anterior. Vou fazer agora uma sequência com 3 blocos vazios, sempre do mesmo jeito, 2 correntes, pulo 2 pontos de base e faço ponto alto. 1, 2, pulo 2 pontos, olha, fica na mesma direção do ponto alto, sequência com 3 blocos vazios. Tenho logo à frente um total de 5 alças, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, olha, não tem alça, né? Tenho aqui uma sequência com ponto baixo em cima da alça da carreira anterior. Então eu vou fazer ponto pipoca em todas essas alças, sempre do mesmo jeito que nós fizemos aqui. Uma corrente de espaço, na alça faço 5 pontos altos e finalizo todos juntos para formar o ponto pipoca. Como são 5, não tem como errar, em todas as alças vou fazer ponto pipoca exatamente igual nós fizemos na primeira sequência.
Já estou completando então mais uma sequência com pontos pipoca. Olha, esse aqui já é o quinto desta segunda sequência, mas todos os pontos são feitos sempre do mesmo jeito. Vou finalizar ele aqui com ponto baixíssimo e vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto. Tenho aqui então sequência com 5 pontos pipoca nesta carreira, tá? Sempre que chegar na direção dos pontos baixos, nós vamos fazer bloco vazio com 2 correntes, pula 2 pontos de base e faça ponto alto. Olha só, chegou na alça novamente, então eu faço ponto pipoca na alça. Não tem como errar porque nós já preparamos essa carreira, né, para fazer os pontos pipoca. Sempre que chegar na alça você vai fazer o ponto pipoca. E após o ponto alto aqui, antes da alça, você vai fazer uma corrente, não se esqueça, olha, e 5 pontos altos dentro da alça para formar o ponto pipoca. 3, 4, 5 pontos altos. Alonga um pouquinho, finaliza todos eles juntos, tá? Não se esqueça de pegar somente os 5 que estão dentro da alça para finalizar com ponto baixíssimo. Ponto alto em cima do próximo ponto. Logo à frente não tenho alça, ó, então significa que eu preciso fazer 2 correntes, pular 2 pontos e fazer ponto alto para formar aqui bloco vazio. Vou seguir fazendo assim então até o final da carreira. Sempre que chegar na alça faço ponto pipoca. Quando não tiver alça, né, quando tiver ponto baixo, eu faço as alças então com 2 correntes formando os blocos vazios. Vou fazer até o final da carreira, depois eu confiro com você todas as sequências que foram feitas nessa carreira também. Já estou chegando aqui então no final da carreira, fazendo blocos vazios agora em cima dos pontos baixos, né? As alças eu utilizei para fazer ponto pipoca. Chegando aqui nos últimos pontos, na borda do tapete, vou fazer ponto alto para completar aqui então a carreira de número 3. Só lembrando que eu estou contando somente as carreiras que tem ponto alto e ponto pipoca e as outras somente como carreira de preparação, tá? Vou recapitular aqui para você como que ficou então. Comecei fazendo a borda do tapete, em seguida fiz 2 blocos vazios, sequência com 4 pontos pipoca. Não tem como errar a quantidade porque eu fiz exatamente nas alças que nós fizemos de preparação. 3 blocos vazios, sequência com 5 pontos pipoca. 1 bloco vazio, 1 ponto pipoca. 4 blocos vazios. Olha, sempre em cima dos pontos baixos, não tem nenhum bloco vazio na direção de alça, tá? E depois 2 pontos pipoca. 1 bloco vazio, novamente 2 pontos pipoca. 3 blocos vazios, 2 pontos pipoca, e aí em seguida, olha, fiz aqui uma sequência com 10 blocos vazios e fiz a borda com 4 pontos altos, finalizando a carreira de número 3. Vou começar agora uma carreira de preparação em cima da carreira de número 3. Vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto, vou girar o trabalho e vou voltar com ponto baixo em cima dos pontos altos da borda. 1, 2, 3, logo em seguida já começam os blocos vazios. Vou avançar com ponto baixo em cima de 9 dos 10 blocos que nós temos na sequência anterior, tá? Sempre do mesmo jeito, no espaço de 2 correntes faço 2 pontos baixos e ponto baixo em cima do ponto alto. Já estou chegando aqui então no penúltimo bloco, fazendo os pontos baixos, fiz então em cima de 9 blocos vazios. O próximo bloco eu já vou fazer uma alça então com 2 correntes, vou em cima do próximo ponto alto e faço ponto baixo formando uma alça com 2 correntes. Como você viu na carreira anterior, nas alças, né, faremos ponto pipoca, então significa que quando retornar faremos ponto pipoca nessa alça aqui. Em cima dos pontos pipoca, se pular o ponto pipoca em si, tem um ponto alto separando, então vou fazer mais uma alça com 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto alto, que fica entre um ponto pipoca e outro. Já fiz 2 alças. 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, que fica após o ponto pipoca, já tenho 3 alças com 2 correntes. Vou fazer mais uma sequência com 4 alças, tá? Ponto baixo em cima do próximo ponto alto, fiz uma sequência com 4 alças, sempre com 2 correntes. Vou avançar agora por 2 blocos, então nesses próximos 2 eu vou fazer ponto baixo normalmente com 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto, nos 2 blocos que nós temos logo à frente. Cheguei então no ponto alto que fica antes do primeiro ponto pipoca desta sequência anterior. Vou fazer alça em cima desses pontos pipoca, com 2 correntes, ponto baixo no ponto alto que fica na divisão entre um ponto pipoca e outro. Novamente 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto que fica após o último ponto pipoca. Fiz aqui uma sequência com 2 alças. Vou fazer ponto baixo nesse próximo bloco, 2 pontos baixos no espaço de 2 correntes,
ponto baixo em cima do ponto alto que fica antes da sequência com 2 pontos pipoca e vou fazer a alça na direção dos pontos pipoca. Sempre com ponto baixo no ponto que fica entre um ponto pipoca e outro, olha, desse jeito. Novamente 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Vou seguir agora com ponto baixo em cima de 3 dos 4 blocos que nós temos logo à frente, então vou seguir até o penúltimo com ponto baixo nos espaços de 2 correntes, faço 2 pontos e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Fiz assim, em cima de 3 dos 4 blocos. Vou fazer agora a sequência com 2 alças. Faço 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Novamente 2 correntes e ponto baixo no ponto alto que fica após o ponto pipoca. Fiz então sequência com 2 alças. Vou avançar em cima do próximo bloco com ponto baixo e assim eu chego na direção, olha, do ponto alto que fica antes da próxima sequência com ponto pipoca. Temos aqui uma sequência com 5 pontos pipoca, só que eu vou avançar aqui com uma sequência com 6 alças, ou seja, vou fazer alça até chegar no próximo bloco vazio. Sempre do mesmo jeito, 2 correntes, ponto baixo no ponto que fica entre um ponto pipoca e outro, olha só, fiz o ponto baixo entre um ponto pipoca e outro, novamente 2 correntes e vou seguir assim. Preciso de 6 alças, faço então ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Tenho aqui sequência com 6 alças, 5 estão em cima desses pontos pipoca que nós temos na carreira anterior e 1 no bloco seguinte. Logo à frente temos mais 2 blocos vazios e eu vou fazer ponto baixo no primeiro bloco, então faço 2 pontos baixos, ponto baixo em cima do próximo ponto. E agora eu vou fazer uma sequência com 6 alças, faço 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, 2 correntes, e faço ponto baixo em cima do próximo ponto alto, sobrou somente um bloco vazio. Vou fazer então ponto baixo em cima, nesse espaço de 2 correntes, dentro do espaço de 2 correntes, e vou completar a carreira também com ponto baixo. Finalizei aqui então mais uma carreira de preparação. Vou começar a próxima carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, viro o trabalho e vou completar aqui a borda com mais 3 pontos altos. Contando com as 2 correntes, teremos aqui então um total de 4 pontos altos, começando a carreira de número 4. Olha, fiz aqui então 4 pontos altos formando a borda do tapete. Agora nós vamos começar a repetir tudo que nós fizemos aqui, olha, na carreira de número 3. Onde temos ponto baixo, faremos bloco vazio. E onde temos alças, faremos ponto pipoca. Só vai mudar aqui a quantidade de pontos pipoca, mas os espaços que faremos esses pontos já estão demarcados com as alças, tá? Não vai fazer ponto pipoca aí em cima de ponto baixo, somente nas alças. Sempre que chegar no espaço que tem ponto baixo, você vai fazer bloco vazio, tá? Fica bem fácil, então, como você viu, a carreira de preparação é muito importante. Tenho logo aqui então à frente ponto baixo, significa que eu vou fazer 2 correntes, pulo 2 pontos de base e faço o ponto alto formando o bloco vazio. Logo à frente tenho alça para fazer o ponto pipoca, então faço uma corrente de espaço na alça e eu trabalho aqui 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. E finalizo aqui o ponto pipoca com ponto baixíssimo. Em seguida faço o ponto alto em cima do próximo ponto baixo. Assim. Eu vou seguir repetindo assim como eu disse, sempre nos espaços onde tem ponto baixo faço o bloco vazio e nas alças faço o ponto pipoca. Quando chegar no final da carreira eu confiro com você todas as sequências para ver se ficou certinho. Já estou chegando no final da carreira de número 4, aqui olha, fiz blocos vazios na direção dos pontos baixos, nas alças fiz ponto pipoca, chegando aqui na lateral do tapete, vou fazer a lateral também com 4 pontos altos, exatamente igual todas as carreiras, tá? Sempre começa com 4 pontos altos e termina com 4 pontos altos também. Fiz aqui, olha, 4 pontos altos, finalizando a carreira de número 4. Vou mostrar aqui para você como ficaram todas as sequências. Comecei fazendo uma sequência com 4 pontos altos, um bloco vazio, sequência com 6 pontos pipoca. Um bloco vazio, novamente sequência com 6 pontos pipoca. Sempre nas alças, tá? Não tem erro aqui, não tem como errar, porque nós fizemos a carreira de preparação. Um bloco vazio, 2 pontos, 3 blocos vazios, novamente 2 pontos. Um bloco vazio, mais 2 pontos pipoca.
2 blocos vazios, 4 pontos pipoca e uma sequência com 9 blocos vazios e a lateral com 4 pontos altos. Vou começar agora a preparação para a carreira de número 5, fazendo uma corrente, viro o trabalho, vou fazer ponto baixo em cima dos pontos altos que formam a lateral, são mais 3 pontos baixos em cima dos próximos pontos altos, e nós temos logo à frente uma sequência com 9 blocos vazios. Vou fazer ponto baixo em cima de 8 deles, ou seja, até o penúltimo bloco, tá? Vou seguir até aqui com ponto baixo, sempre do mesmo jeito, no espaço de 2 correntes que formam o bloco, sempre 2 pontos baixos e ponto baixo em cima do ponto alto. Vou seguir assim até o penúltimo ponto desses 9 que nós temos logo à frente. Já estou fazendo ponto baixo aqui no 8º bloco dos 9 que nós temos na carreira anterior. Sobrou aqui somente um bloco, então em cima dele vou fazer 2 correntes e faço ponto baixo em cima do ponto alto, formando a primeira alça. Faço novamente 2 correntes e faço ponto baixo em cima do ponto alto que fica entre um ponto pipoca e outro, para formar a segunda alça. Essa sequência aqui com ponto pipoca, olha, tem 4 pontos. Em cima dos próximos 2 pontos eu vou fazer ponto baixo. Então, logo após o ponto alto e antes do ponto pipoca, eu vou fazer um ponto baixo. E um ponto baixo logo após o ponto pipoca e antes do ponto alto. Faço ponto baixo em cima do ponto alto, antes do ponto pipoca, após o ponto pipoca e em cima do ponto alto. Sobrou agora somente um ponto pipoca daquela sequência com 4 pontos que nós temos na carreira anterior. Vou fazer 2 correntes, pulo esse ponto pipoca, faço ponto baixo em cima do próximo ponto alto, formando uma alça em cima dele. Faço novamente 2 correntes e faço ponto baixo em cima do próximo ponto alto, formando a segunda alça. Tenho então 2 alças aqui no começo e 2 aqui logo após os pontos pipoca. Começa essas 2 alças, uma termina em cima do primeiro e começa em cima do último, então formando mais 2 alças. Sobrou um bloco vazio, vou fazer ponto baixo em cima dele, 2 pontos baixos aqui na alça e um ponto baixo em cima do ponto alto. Temos logo à frente 2 pontos pipoca. Vou fazer 2 alças. Faço 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto que fica entre um ponto pipoca e outro. Novamente 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Temos um bloco vazio logo à frente, então eu vou fazer 2 pontos baixos na alça de 2 correntes e ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Logo à frente temos novamente 2 pontos pipoca. Vou fazer 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto alto que fica entre um ponto pipoca e outro, novamente 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Fiz alça na direção dos pontos pipoca. Temos logo à frente 3 blocos vazios. Vou fazer ponto baixo em cima de todos eles, ou seja, 2 pontos baixos na alça de 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Já fiz um, nesse próximo também, completei o segundo, e no próximo também, completei aqui o terceiro bloco vazio, olha, fazendo ponto baixo em todos eles. Logo à frente temos 2 pontos pipoca, então vou fazer 2 correntes, ponto baixo no ponto alto que fica entre um ponto pipoca e outro, 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, formando 2 alças em cima dos pontos pipoca que nós temos na carreira anterior. Temos logo à frente um bloco vazio e em seguida uma sequência com 6 pontos pipoca. Vou fazer ponto baixo aqui nesse bloco vazio, 2 pontos baixos, ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Agora eu vou fazer uma sequência com 2 alças, faço 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto que divide um ponto pipoca do outro. 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto que fica também entre um ponto pipoca e outro. Fiz 2 alças. Agora eu vou seguir com ponto baixo em cima dos próximos 2 pontos pipoca, olha. Antes do ponto pipoca eu faço um ponto baixo, um logo após o ponto pipoca, em cima do ponto alto, após o ponto alto e antes do próximo ponto pipoca, após o ponto pipoca e em cima do próximo ponto alto. Ficaram sobrando ainda 2 pontos pipoca. Vou fazer 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto que divide esses 2 últimos pontos pipoca dessa sequência, fazendo uma alça, 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, formando a segunda corrente, ou seja, na sequência que nós temos aqui com 6 pontos pipoca na carreira anterior,
eles ficam assim, né? Eu fiz alça nos 2 primeiros, pontos baixos em 2 e fiz alça nos 2 últimos. Nesse próximo bloco que nós temos vazio, vou fazer ponto baixo. 2 pontos baixos na alça com 2 correntes e ponto baixo em cima do ponto alto. Temos logo à frente sequência com 6 pontos pipoca novamente. Vou repetir tudo que nós fizemos aqui, olha, na sequência com 6. Nos 2 primeiros vou fazer alça, faço 2 correntes, ponto baixo no próximo ponto alto, que divide os 2. 2 correntes, ponto baixo em cima do próximo ponto alto, tenho 2 alças então em cima dos 2 primeiros pontos pipoca. Nos próximos 2 vou fazer ponto baixo antes do primeiro, logo após, em cima do ponto alto, antes do ponto pipoca novamente, após o ponto pipoca e em cima do próximo ponto alto, e sobraram 2 dos 6. Vou fazer alça em cima desses 2. Faço 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto alto. 2 correntes novamente e vou fazer ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Então, do 6, olha, eu fiz alça nos 2 primeiros, pontos baixos nos 2 do meio, e alça nos 2 últimos. Sobrou aqui uma alça com 2 correntes, vou fazer ponto baixo nesta alça e vou seguir com ponto baixo na lateral, olha. Ponto baixo em cima de todos os pontos altos aqui que formam a lateral do tapete. Esta aqui é a preparação para a carreira de número 5, tá? Cheguei aqui no final então com ponto baixo. Ficou assim. Vou começar a carreira de número 5 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e vou completar a borda então com mais 3 pontos altos, todas as carreiras com ponto alto, né, começam e terminam do mesmo jeito, são 4 pontos altos, e quando é ponto baixo, começa e termina a carreira toda com ponto baixo na lateral do tapete. Tenho aqui, então, o início da carreira de número 5. Esta carreira também, assim como a anterior e todas as próximas, eu só preciso observar tudo que nós temos aqui, olha, como preparação. Eu tenho logo à frente pontos baixos, então significa que eu preciso fazer bloco vazio. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e faço ponto alto. Se chegar na alça, significa que eu preciso fazer uma corrente e vou fazer ponto pipoca na alça, tá? Eu vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Quando chegar no final eu mostro para você como ficou e confiro também como ficaram todas as sequências aí para você conferir se você fez certinho no seu tapete. Estou finalizando a carreira de número 5 com a borda formada por 4 pontos altos. Eu vou revisar aqui todas as sequências que nós fizemos ao longo da carreira de número 5. Comecei fazendo uma borda com 4 pontos altos, um bloco vazio, 2 pontos pipoca. 2 blocos vazios, novamente 2 pontos pipoca. Separado por um bloco vazio fiz mais 2 pontos, 2 blocos vazios, mais 2 pontos pipoca, um bloco vazio, 2 pontos pipoca. Fiz sequência com 3 blocos vazios, depois sequência com 2 pontos pipoca, um bloco vazio mais 2 pontos, um bloco vazio novamente 2, veja que já vai começar a formar o desenho, novamente 2 blocos vazios, 2 pontos pipoca, sequência com 8 blocos vazios e a lateral com 4 pontos altos, finalizando a carreira de número 5. Nós estamos chegando também no final da primeira parte do passo a passo, mas o link para você continuar fazendo o seu trabalho eu vou deixar na descrição do vídeo. Um forte abraço e até a próxima parte do passo a passo.